Bem-vindo, pessoal, a mais um Pagarme Talks. Eu me chamo José Áureo, sou tester engineer aqui na Pagarme e vou estar trazendo hoje para vocês a introdução a testes com o Postman. Vamos lá? O que é o Postman? O Postman ele é uma ferramenta de manipulação de APIs. Através dele a gente consegue verificar endpoints, verificar implementações, verificar o tipo de retorno, tratamento de erros e tudo mais. A ferramenta não existe só ela, tá? Existem outras, mas o propósito do vídeo é trazendo algumas implementações de testes dela. Então, o que é o Postman? O Postman é uma plataforma de API para construir e utilizar APIs. O Postman ele simplifica cada etapa do ciclo de vida de uma API e agiliza a colaboração para que você possa melhorar mais rapidamente sua API, escalando assim de forma mais rápida, né? Ele é um facilitador. O Postman, como dito no próprio site oficial, ele nos oferece algumas funcionalidades. Ele trata de um repositório, ele tende a ser também, ele é um repositório de API, ele armazena, cataloga, colabora facilmente para que em torno de todos os artefatos de uma API, de uma plataforma central, o Postman pode armazenar e gerenciar especificações dessa API. Traz ferramentas também, a plataforma inclui um conjunto abrangente de ferramentas que ajudam a acelerar o ciclo de vida de API, desde o design, teste, documentação e simulação até compartilhamento e descoberta de suas APIs. Traz uma inteligência, o Postman oferece inteligências avançadas de alguns insights sobre todas as suas operações de API, aproveitando alertas e avisos de segurança, pesquisa, relatórios e muito mais. Ele oferece workflows, né? Espaço de trabalho. Os espaços de trabalho ajudam você a se organizar no seu trabalho de API e colaborar em toda a sua organização ou em todo mundo. Os espaços de trabalho do Postman, os conhecidos workflows, ajudam você a se organizar junto com a sua equipe ou a trabalhar em um processo open source, por exemplo. Existem três tipos diferentes de espaço de trabalho do Postman. Trabalhos pessoais, trabalhos em equipes e trabalhos públicos. O Postman se integra às ferramentas mais importantes em seu pipeline de desenvolvimento de software para permitir práticas de API em primeiro lugar. A plataforma Postman também é extensível por meio de API, o Postman por meio de tecnologias de código aberto também, e ele traz algumas vantagens. Quais são essas vantagens? O Postman, ele faz uso de coleções, as collections, né? O Postman permite que os usuários criem coleções para os seus chamados de API. Ele tem uma colaboração muito bacana, coleções e ambientes que podem ser importados e exportados facilmente. Cria ambientes também, tem vários ambientes com cenários diferentes. Isso é algo bem bacana para diminuir essa repetição de testes. É o que a gente vai estar abordando. Elabora testes, pontos de teste de verificação, retorno de resposta HTTP, podem adicionar a camadas de API também, o que ajuda a garantir uma cobertura de teste. É bem bacana. Tem automação de teste também, com os da Elastic Runner ou do Newman. Os testes podem ser executados em várias interações, economizando tempo para testes repetitivos. Integração contínua, a partir da sua capacidade de oferecer suporte à integração contínua, são mantidas práticas de desenvolvimento. Fácil acessibilidade para utilizar o Postman, é uma interface gráfica bem bacana, você faz lá o login e é bem intuitivo. Ajuda na depuração, tem um console do Postman, que ajuda a verificar dados recuperados, o que retornou daquela request, tudo mais. Oferece um suporte para formatos de dados, os formatos mais populares, como OpenAPI, GraphQL, RunML. Possibilita qualquer tipo de chamada de API, seja REST, SOAP ou HTTP. E vamos lá conhecer o Postman. Essa é a carinha do Postman. Aqui nós não temos nenhuma collection criada, não temos nenhuma request sendo realizada, mas aqui são onde onde nós realizamos as requests, onde nós criamos nossas collections, nossas coleções de request em API, onde nós podemos estar criando API e estar acompanhando todo o fluxo. Em environment são os ambientes que podemos estar criando para estar diminuindo assim nossa repetição de testes, por exemplo. Ele oferece um serviço de mock server, que é bem interessante, mas não é o foco do vídeo. Quem sabe, se vocês tiverem interesse em entender um pouco mais, deixa nos comentários, que a gente pode trazer outro vídeo informando a respeito, trazendo algumas implementações. Deixa aí as sugestões.
monitoramento da API que foi construída e o histórico de execução. Para exemplificar os nossos testes, a gente vai estar utilizando o Server REST, que é uma API bem interessante, uma API REST, que ela simula uma loja virtual, com o intuito justamente de servir de material de estudo de teste de API. É o nosso foco. Bom, aqui ele é um Swagger bem interessante. A gente consegue estar vendo os tipos de requisição, o que a gente precisa para estar realizando um GET, um POST, um DELETE, a tabela de usuários, os endpoints, tudo certinho. Bom, eu vou estar criando uma collection com o nome ServerRest. Dentro dessa collection, eu vou estar criando um folder com o nome usuários. Bom, aqui a gente vai estar tratando todas as requests referentes aos usuários. Dentro desse folder, a gente vai estar adicionando nossas requests. Dando uma olhada no ServerRest, o que a gente pode ter aqui? Nós temos um login, temos usuários cadastrados. Bom, a gente não tem nenhum usuário, né? Vamos cadastrar um usuário. O que eu preciso? Isso é o que eu preciso, certo? Então, eu copio aqui e jogo aqui no... Vamos lá, explicando para vocês o que é essa request, o que tem nesses campos, o que é authorization, headers, body, pre-request script, test e settings. Aqui é onde a gente vai estar colocando a nossa URL de request, para onde a gente vai estar querendo bater nesse endpoint. Aqui é o método utilizado, o verbo utilizado. Aqui é onde nós vamos enviar, aqui são os parâmetros que são enviados. Então, vamos entender o que a gente precisa aqui. Bom, aqui a gente já tem informado que a URL base é essa, serverrest.dev, e no endpoint /usuários, eu vou estar enviando o post com esses parâmetros, certo? E é para ele me retornar um 200 como um objeto criado. Um 201, um status code 201, um cadastro com sucesso, né? E esse objeto. Beleza, com um ID diferente. Vamos aqui. https, usuários. Então, essa é a nossa requisição. Vamos lembrar que é um método, é um verbo post. E aqui em body é onde eu vou estar passando o nosso objeto, o nosso usuário. Run, eu vou estar selecionando run, que é o nosso formato, em JSON. Que como está tratado de uma API REST, a gente passa ela em JSON. Bom, aqui tem fulano da Silva, eu vou estar alterando aqui para José Áureo. Áureo. Bom, e-mail, vou estar colocando outro e-mail aqui. José Áureo, SL, arroba, gmail.com. Beleza, tá certinho. Password, eu vou colocar aqui. Deu tudo, não vão estar pegando, hein? E vou estar me cadastrando como administrador. Beleza, enviando essa request. Beleza, para a gente ter uma resposta status code 201. Pronto, usuário criado com sucesso. Show. Beleza, até então a gente só fez uma requisição. Não tratamos de testes ainda. Aqui eu tenho uma aba de testes, certo? Onde eu posso estar criando um teste. Por exemplo, eu sei que ele me retornou o status code 201. Mas eu quero garantir que ele vai estar sempre me retornando esse status code. Porque a partir do momento o status code 201, ele é de criação de usuário, de criação. Bom, foi criado um usuário, está aqui ele me retornando a mensagem e está aqui ele me retornando o ID desse usuário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando um teste para estar garantindo esses status codes, primeiramente. Aqui, o Postman, ele informa que os testes são escritos em JavaScript, e aqui ele já dá algumas sugestões. Se você baixar um pouco mais, tem aqui, ó, status code igual a 200. Beleza. Só que o meu status code é 201, certo? Aqui eu altero. Se eu rodar essa requisição novamente, ele vai me trazer 400, eu acredito. Pronto, 400. Por quê? Esse e-mail já está sendo usado. Eu criei o usuário. Não esquecendo de ajustar o nome da requisição, que é criando um usuário. Beleza, está me retornando 400, porque o usuário o usuário já está criado. Beleza, como é que eu faço para validar isso aqui? Eu vou lá no CyberS, saber como é que eu deleto o usuário. Não é permitido o usuário, tal. Aqui, ó. Para deletar o usuário, é só eu colocar a URL e o URL, que é de ponte de usuários, barra o ID do usuário. E o ID do usuário, ele me retorna a requisição.
no response. Aqui eu tenho um console que ele me permite olhar as requisições anteriores. Então, se eu ver aqui em cima, tem aqui, ó, a resposta, tem o response body, que ele vai me trazer o ID do usuário. Beleza, eu vou pegar esse ID, copiar e criar uma nova request, sendo um verbo delete. Então, vamos aqui. Delete. Deletando usuário. Beleza? Então, vou fazer a request aqui, https://serverrest.py/usuários, o ID. Em tese, é só para ele deletar o usuário. Beleza, deletou nosso usuário e já me retornou status code 200. Ótimo. Então, se eu vir aqui, setar um novo teste com status code 200, o que vocês acham que vai acontecer? O usuário já foi excluído. Então, agora ele não vai me retornar esse 200. Eu vou só estar salvando e vou aqui no post novamente e vou criar esse usuário de novo com um outro ID. Pronto, só que agora o ID está diferente do da requisição. Eu vou ter que copiar novamente e jogar lá. Isso é chato, não é? Aí entra o uso também de variáveis. Atentando-se que o teste passou. Está aqui o resultado do teste. Nós criamos o usuário, ele nos retornou um status code 201, e aqui a gente pode ver, status code é 201. Status code é 201. Beleza. Show. Vamos deletar novamente esse usuário. Aqui eu já tenho o teste criado, certo? Quando eu envio essa requisição, ele passa o resultado do teste novamente, me retornando que o status code é 200, beleza, conforme esperado. Então, tudo certo. Agora, é complicado e nada prático a gente ficar digitando tudo isso, certo? O Postman tem um autocomplete bem bacana, que a gente pode utilizar como... que a gente utiliza com variáveis. A gente pode vir aqui em Environment. Aqui em Environment, eu posso vir em Global e setar uma variável. Aqui, eu adiciono o nome da variável, que é o URL. Esse initial value é o valor que a variável se inicia, porque vocês vão ver mais um pouco à frente que o current value ele pode alterar. Então, se eu exportar essa variável, por exemplo, ao exportar, ela informa que o valor inicial dela é essa. Se por algum motivo ou implementação de negócio seja necessário essa variável mudar, ela vai mudar e vai aparecer aqui em current value. Beleza. Então, a nossa variável, ela é https://serverrest. Beleza. Então, esse valor vai se repetir aqui. Beleza, tudo certo. Setamos uma variável. Como é que a gente faz para utilizar? Aqui a gente abre duas chaves, e aqui ele já me aparece, aqui ó, o URL, e aqui ele já me aparece como opção. URL base. Beleza. Então, aqui o valor, se eu deixar o mouse em cima, ele me informa o valor inicial, o current scope dessa variável. Beleza. Então, aqui, ajustando para a nossa realidade, é /usuário. Pronto. Agora eu só preciso informar isso. Né? Que ele já vai estar pegando essa requisição. Na verdade, já vai estar realizando essa request, perdão. Aqui da mesma forma, certo? Eu posso estar copiando aqui. Só que ainda assim, esses testes eles não estão se conectando. Porque eu rodo o post, depois eu pego o ID e rodo o delete. Tem como a gente pegar estar pegando o ID nessa resposta? Tem. A gente vai aqui em teste. Posso formar aqui, ó. Const. Parte mais difícil de desenvolvimento, escolher nome de variáveis. Usuário ID, recebe PM, sintaxe do Postman, postman.response.json. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Que a resposta em JSON, ela vai estar sendo armazenada aqui em usuário, certo? Dado que o meu response está sendo salvo em usuário ID, eu vou estar criando um environment, certo? Para poder estar salvando essa variável lá. Então, vamos aqui em environments, create environment. Vamos colocar aqui o nome. Salvando aqui, eu já criei o meu environment. Posso ir lá, certo? Na hora que tá salvando aqui, eu posso setar qual environment eu quero que essa variável seja salva, certo? Eu vou estar pegando aqui, ó, set a environment, variável aqui. E aqui
eu posso estar passando para que o Postman, environment set, aqui é o ID da variável, certo? Então, o nome da variável eu vou estar salvando como usuário, underline ID, e vou estar salvando aqui o ID da resposta. Então, o que eu quero aqui para setar como valor? A minha resposta, o meu objeto ele me retorna dessa forma. Então, eu vou pegar aqui usuário, ponto, underline, ID. É para que ele pegue essa resposta, salve em usuário. De usuário, eu consiga salvar esse ID na minha variável, que vai ficar dentro desse ambiente, certo? E deve retornar 200. Então, é retorno positivo. Beleza. Mesmo sabendo que aqui é 201 status code. Beleza, vamos rodar. Beleza, criou com outro ID. Show, bacana. Vamos ver aqui a variável, o ambiente. No ambiente já está aqui, ó. E se você for comparar, é o mesmo ID. G6, C0, CO. Beleza. E agora como é que a gente faz para utilizar aqui no delete? Ó, aqui eu estou passando um ID chumbado. Se eu der essa request novamente, ela não vai funcionar, porque esse ID já foi excluído. Certo? Ela vai me retornar nenhum registro excluído. Beleza. Então a gente vem aqui, abre chaves, e coloca a variável que a gente salvou. Usuário ID. Show. Então aqui, o meu usuário já foi criado. Aqui eu estou passando, eu estou pedindo para ele bater naquela variável que foi setada agora. Registro excluído com sucesso. Beleza. Vamos novamente criar um registro. Foi criado o registro. E ele já foi excluído. E os testes estão passando. Show. Bacana. Vamos seguir o fluxo do Server REST. Bom, agora que eu consigo criar um usuário e deletar esse usuário, vamos fazer o login, certo? Para fazer o login, eu preciso bater só em barra login com um verbo post, passando e-mail e senha, beleza? Então, a gente pode criar aqui uma nova request. Aqui, eu já posso utilizar a nossa variável, certo? URL barra login. Beleza. E no corpo dessa requisição, eu vou tá passando usuário e senha, certo? Isso aqui, ó. Que a gente tá criando. Para, opa, bari. A gente está passando aqui, usuário e senha, certo? Pega esse objeto, tá fazendo login. Percebam que tá cinza. Por que tá cinza? Porque eu não setei o arquivo como JSON. Preciso setar ele como JSON para poder essa request ser válida. Dado que o usuário já foi deletado, eu preciso que essa request ela fique entre criação de usuário e o delete. Porque senão, se eu deixar aqui embaixo, ó, ele vai criar o usuário, vai deletar e não vai fazer login. Certo? Então, aqui eu faço um post. Fiz o post. Faço um login. Beleza. E vejam que ele me retornou um bear token. Então, a gente vai precisar salvar esse token para as demais requisições. Então, vamos aqui em teste. Coloco const token. De novo, setar a variável de ambiente. Beleza? E aqui eu vou estar passando token. Opa. O nome dessa variável vai ser salvo como token. E o valor vai ser token.authorization. Token.authorization. Beleza, o que eu estou fazendo? Pegando a resposta da request, salvando em token. Em token eu estou setando uma variável chamada token. Vocês perceberam que initial value tá sem informação? Porque essas variáveis elas já começaram setadas aqui, certo? Como for o retorno da requisição, isso pode mudar, ele altera para current value. Então, em tese, essas variáveis iniciaram com valor de 0.
um valor vazio. Então, ele começa preenchendo current value. É aqui onde foi, que eu falei para vocês que ao fazemos a requisição, conseguimos alterar esse valor. Beleza, estou salvando o Beer Token. Então, meu fluxo está seguindo, certo? E aqui eu posso colocar um teste para me garantir que está me retornando o status code 200. Tá vendo como é prático? Eu aqui salvei. Beleza, status code 200. Vamos seguir lá o fluxo do server REST. Ok, criamos o usuário, podemos deletar o usuário e agora temos o login. Beleza, vamos pegar um usuário específico, vai. Vamos buscar o usuário que a gente criou, certo? É um get em barra usuários, barra ID. Beleza. Aqui ele tem um exemplo, mas a gente já tem uma forma dinâmica de fazer, certo? Vamos aqui criar uma nova requisição. Aqui eu já coloco nossa variável de ambiente, URL base, que ela é de escopo global, barra usuários, barra usuário ID. Já é de escopo, ó, o escopo muda, o escopo de ambiente, certo? Então aqui eu vou estar. Então o que é para acontecer aqui? A gente está passando, a gente está fazendo um get no usuário que nós criamos, certo? Lembra? Não pode ficar abaixo do delete. Então, o que a gente vai seguir o fluxo? Criar um usuário, fazer o login, retornar o usuário criado e deletar esse usuário, certo? Aqui eu vou estar colocando um status code igual a 200. Show, o teste passou. E ele me retornou um objeto, certo? Que foi o usuário criado. E se no meu negócio foi importante eu garantir que esse objeto de fato retorne? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, da mesma forma, salvar o retorno do objeto. Como é que faz? Vamos fazer isso. Const. Esperado. Igual a... Não. Eu sei que o meu objeto, ele tem que me retornar dessa forma. Então, eu vou garantir que ele me retorne dessa forma, certo? Então, o objeto esperado, ele tem que ser igual ao que está aqui, contendo essas informações, certo? Ou seja, se por acaso administrador for false, ele já vai me dar uma diferença. O ID eu já estou garantindo. Bom, se eu preciso garantir o retorno desse objeto, se para o meu negócio é importante que eu valide que esse objeto tem que ser retornado dessa forma, tem uma forma da gente fazer aqui, certo? Copiei esse objeto, aqui é o teste do status code. Então, aqui ele tem, vamos ver se ele tem um teste que nos facilite. Response body is equal to string. Beleza, o que ele está me dizendo? Que o response to have body é body string. Beleza, mas eu salvei esse objeto aqui. Eu vou estar criando uma constante. Expect. Beleza, vai ser igual a... Nosso ID eu já estou garantindo. Beleza. Beleza. Aqui. O bom é essa facilidade dele ter vários exemplos. Então, acaba que adianta bastante para a gente. Em tese, é para ele me retornar o objeto esperado. Ele está comparando se o objeto que eu tenho, se o objeto que eu passei como objeto esperado, está no corpo do retorno da requisição. Vamos salvar aqui para ver? Beleza, temos 2 testes e ambos passaram. Beleza, então aqui, ó, ele está me retornando o objeto esperado. Vamos alterar aqui o nome. Beleza. Deu para compreender? O objeto de retorno da requisição, eu estou validando ele aqui dentro do Postman. Então, esses são testes bem rápidos, práticos, que ganham bastante tempo. E vocês vão ver que a gente tem como melhorar essa eficiência. Beleza, vamos seguir com o fluxo do Server REST. Estamos deletando, seguir esse fluxo de usuários. Já criamos usuários, vamos pegar a lista de usuários. Beleza. Aqui com esse get é para ele estar nos retornando a lista de usuários. Certo? Só que essa URL, essa request, ela não pode estar aqui. Ela tem que estar pelo menos embaixo de login. Porque para utilizar ela,
Eu preciso ter um usuário criado. E o meu usuário precisa ter autenticação. Lembra? Então, aqui a gente vai em Beer Token, Authorization. O nosso tipo de token é o Beer. E ele já salva lá do nosso environment. Ó, me retornou quantidade de 384 e todos os usuários. Certo? E aqui nós não temos nenhum teste, mas podemos colocar também status code 200, que é o que a gente quer validar, certo? O retorno, se a request está retornando válido. Bom, vocês viram que aqui temos as abas que nós fomos acessando, podemos estar fechando, e tem umas que tem um pontinho, uma bolinha laranja. Essas são as que não foram salvas, certo? Vamos salvar. Beleza, falta só mais um, certo? É editar nosso usuário, que é um put. Então, a gente vai fazer um put em barra usuários, barra id, certo? Então, a gente vem aqui, cria mais uma requisição, e a gente vai estar editando o usuário. Então, aqui a gente vai utilizar a nossa URL base. Usuários. Barra o ID, que a gente já tem salvo na variável de ambiente. A gente vai precisar passar um body com as edições que a gente precisa. Vamos dar uma olhada aqui no que ele nos passa de exemplo. Certo? Isso aqui são as edições. Então, eu vou estar copiando aqui. Vou alterar o nome de José Áureo para Fulano da Silva e colocando e-mail como teste. Vou colocar aqui. Vou colocar o mesmo e-mail, né? Só alterando o nome do usuário, certo? O e-mail permaneceu a senha. Vamos alterar também para teste, certo? Então, aqui a gente está alterando nome e senha. A gente espera que retorne um 200, certo? E vamos salvando. Beleza, registro alterado com sucesso, o teste passou. Show, bacana. Então, a gente completou o fluxo aqui de usuários do Server REST, certo? Ok, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vocês viram que em todos eles a gente criou status codes, certo? E fica repetitivo. Detalhe, vocês viram que é só um cenário que deve retornar 200, certo? Então, assim, aqui o que eu vi muitas vezes acontecendo? Poxa, eu preciso testar um cenário de falha desse get. Pronto. Porque desse get. Qual o cenário de falha aqui do get? Ele me retornar o 400, usuário não encontrado. Poxa, aí para criar um cenário desse, eu vou lá, crio o teste com a mesma requisição, se precisar de autorização. E aqui eu vou no teste, eu vou e crio uma request, ó. Aqui eu posso duplicar, certo? E já até facilita isso. Aqui eu crio um teste para ele me retornar 400 e não o 200. E assim, vou duplicando, o que eu teria de, exemplo, 5 requisições, eu vou ter de 10, 20, e assim eu vou tendo códigos duplicados, requests duplicadas, perdão. E acaba que fica, muitas vezes, onerando o banco. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para otimizar isso? Vocês viram que a gente criou um environment retornando 200, certo? E dentro desse environment, as variáveis que nós precisamos. Então, eu posso ter aqui uma variável, status codes, que ela vai ser 200. Beleza, aqui a gente vai estar criando o teste para servir para todas essas requisições. Então, não preciso estar criando status codes em cada uma delas. Eu posso estar criando na pasta usuários, nesse folder. Então, aqui, ele até me dá uma forma bacana de pegar as variáveis de ambiente. Ó, beleza, aqui eu vou salvar essa variável uma constante. Beleza, get ponto, o nome da variável agora. Eu criei lá, certo? Que o valor é 200. Só que, atenção, esse valor ele passa a ser uma string e não um número. Então, se eu quero fazer um teste para testar o status code, e o status code é o número, eu vou precisar fazer um parseInt, certo? Que, como a gente quer deixar de uma forma mais dinâmica, status code, eu vou fazer a concatenação simples. Certo? Então, já no nome do teste, eu consigo trazer o ambiente que eu quero. Então, se aqui tivesse implementado 500, 400,
o status code de retorno, ele já vai estar implementando aqui, certo? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma constante, que ela está recebendo um ponto get, que ela está indo nas variáveis de ambiente, certo? Buscando o valor que está setado aqui e está salvando nessa constante. Daqui, no teste, ele está me dizendo, retorna status code, o número do status code, que é o número da constante. Beleza. Nessa constante, para me retornar como string, eu não consigo comparar ela com o número do status code por ser um número, certo? Então, aqui eu preciso fazer esse parse int para poder eu conseguir validar isso. Beleza. Depois de ter o teste implementado aqui, depois de ter comentado todos os testes de status code, eu posso vir aqui no folder de testes, na pasta de usuários, tá criando somente esse teste e tá colocando para rodar. Assim, todas as requests passaram por ele. Opa, temos um probleminha aqui. Como eu tinha já criado o usuário e não tinha deletado, o único teste que passou foi o delete, certo? Porque eu tinha dado a requisição, tinha criado o usuário, tinha feito todo o processo e não tinha deletado. Então, assim, visto que já foi deletado, não tem mais nenhum registro excluído, vamos rodar novamente. Show! Exatamente, porque eu tinha editado o usuário, ele não estava conseguindo localizar, mas visto que foi criado, ele conseguiu, visto que foi normalizado isso, quando eu editei, ele conseguiu passar todos os testes. Somente um teste falhou, por quê? Porque ele está esperando 200, e ele não recebeu 200 porque o status code de criação é 201. Beleza? Mas tudo funcionando conforme o esperado. E eu só tenho um teste rodando, garantindo todo esse fluxo. Beleza, se fosse para me retornar tudo 400, eu só viria aqui, apenas alteraria esse environment para 400. Por exemplo, posso vir aqui e duplicar o meu environment. Ó, se eu duplicar ele, e digamos, salvar esse copy como status code 400, certo? Isso vai depender de cada implementação, ou de cada lógica. E aqui eu só altero para 400. Então, eu consigo ter dois environments, um esperando 400 e outro esperando 200, certo? Se eu vir aqui e pedir para rodar com o environment de 400, todos os testes é para quebrarem. Beleza? Continua passando. O Postman deu uma travadinha aqui, eu reiniciei, certo? Se eu vir aqui em environment, só temos um ambiente criado. E se eu quiser criar um outro, eu posso duplicar ele, certo? Editar. No caso desse nosso exemplo, a gente não vai conseguir simplesmente assim, mas se eu tivesse, por exemplo, duas chaves de acesso e precisava verificar se uma chave ela tem a permissão de outra, era só vir aqui e alterar, certo? E, por exemplo, eu esperar que esse ambiente me retorne 400. É o success case dele, né? Beleza. Vou aqui em Collection. Eu tenho já rodado. Todos os testes passaram e funcionaram conforme esperado. Esse só quebrou porque a gente está setando ele para esperar 200, mas ele retornou 201, que foi a criação do usuário. E se eu rodar novamente, porém setando o status code de 400, deve retornar todos os erros. Beleza. Quebrou todos os testes que deveriam quebrar, porque meu ambiente ele não é para esperar 400. O que retornou 201 foi o objeto criado, certo? Os demais retornaram tudo 200, porém ele esperava 400. E o outro teste que passou foi o retorno do objeto esperado. Beleza? Eu queria mostrar um pouco dessa dinâmica. Então, se eu quiser vir aqui novamente rodar com todos os casos de sucesso, é só vir aqui, ajustar para 200. Então, run. E todos os testes 200 passam novamente. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiverem ficou alguma dúvida no decorrer, na explicação do post, algo que vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais, nos informe que a gente traz mais conteúdos a respeito. Se não comigo, com outra pessoa também. Beleza, pessoal? Então é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau!